nome do Senhor Jesus, ó Pai, possa estar conosco, Senhor, para fazer com que haja um entendimento, apreciação da Tua palavra, valorização da Tua palavra, algo que venha, Senhor, impactar nossas vidas nesses estudos todos, Senhor, que nós já tivemos aqui para trás, o que vai ter daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus, algo que venha para ser útil para nossas vidas, possa ser útil para as nossas igrejas, que possa ser útil, Senhor, realmente, Pai, para engrandecimento do Teu nome. Eu oro pedindo, Senhor, tanto para nós aqui da terça, como para os outros professores, Senhor, que também tem muito amor, tem muito conhecimento para passar para todos, ó Pai. Que isso seja da Tua vontade sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Que legal tê-los aí, que bacana, né? A gente mais uma vez aqui poder aprender um pouquinho da palavra de Deus juntos aqui, né? Estamos praticamente terminando aí as nossas aulas, né? E a gente vai continuar nossos estudos aqui do Velho Testamento no livro de Êxodo. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, da aula passada, nós terminamos na aula passada, se você perdeu, você pode assistir, tá? Nós relembramos as cores do tabernáculo, né? As cores e os seus significados. Então, vou colocar aqui, isso, vamos colocar aqui, aqui em cima. Pronto, vamos lá. É isso aqui, né? E só para lembrar, tá pegando bem aí, pessoal? Isso. Isso, aí, tá. Vamos ver se a gente. Isso. O tabernáculo. Então, nós tivemos as cores, né? As cores do tabernáculo. Só para a gente relembrar, aqui é o altar, que são os sacerdotes trabalhando. Tá certo? Aqui as cores, as suas simbologias, tudo, como é que era. Só para a gente ter essa ideia assim, né? A gente ter disso. Só para lembrar, para a gente recuperar a nossa aula. Aqui o sacrifício do altar. Peraí, deixa eu ver onde está Pastor, dá aqui. licença, não está mostrando a imagem. Para vocês, não tá? Não, só o seu áudio. Pelo menos para mim, não sei para eles. Ué, peraí. Vamos ver o que eu faço aqui. Aurelino, você está vendo alguma coisa? Eu estou colocando a imagem do tabernáculo. Tá aparecendo vários personagens, várias imagens. Isso, por exemplo, agora eu estou no sacrifício. Aqui está sendo queimado o sacrifício. Os animais estão aqui embaixo, bem Tá, tá. pequenininhos, mas estão aqui, Certinho. eles aqui. E agora, Cassinha, melhorou? Para você não Pastor, aparecendo nada? o que tá mostrando é o que está escrito aí, né? Velho Testamento 3, Êxodo e Conquistas, né? Aula 10. Só isso que Tá. está mostrando. Mas a sua imagem na sua câmera não está mostrando nada. Para você. E pro É, Aurelino não tô- tá. Para mim tá bom. Tá bom. agora sim, agora eu tô vendo. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Aí nós vimos o altar, como que era por dentro, né? A grelha. Aí nós vimos também outro altar, né? Isso. Aí. Licença. Só para a gente relembrar. Só rapidinho, porque nós vamos falar outra coisa. Tá, esse aqui era a pia de bronze, que lá era o primeiro móvel que as pessoas. Ainda não está aparecendo para você, Cassinho? Ué. Ô, Daniel, Agora apareceu. é Parece que isso. tem hora que some. Voltou agora. Vamos ver Não, até porque se tem vai um momento parar. que eu viro a página. Não, mas não Tem um momento... mostrou nenhuma vez. Agora você está vendo. Agora sim. Agora você está vendo a pia de bronze e os sacerdotes ali por perto. Sim, sim, tô vendo. Tá. Aham. Tá bom. Aqui, relembrando as cortinas, só para a gente já viu. Tudo isso aqui eu estou querendo relembrar, porque cada um teve seus significados que nós já estudamos, correto? Tá bom? Tá. Nós vimos também. Vamos tirar aqui. Vamos voltar. Nós vimos também as especiarias. Né? Agora você está me vendo, Cassinho? Tô, pastor, tô sim. Beleza, então. Quando tiver outro probleminha, você fala aí, tá? Tá. Então, nós vimos os materiais que eram usados, as especiarias e tudo que era
colocado para fazer do azeite e do incenso, tá? E nós vimos também os metais, né? O ouro, simbolizando a divindade, a prata, que é o resgate, que até a gente falou que Jesus foi vendido por prata, José. Nós vimos o bronze, que tudo que é de bronze é de julgamento, tá certo? Ótimo. Agora, nós vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Êxodo, e vamos a um personagem, né? Vamos aqui no capítulo 32, né? Capítulo 32. Tá. Isso. Tá. Capítulo 32 e verso. Isso. 32. Êxodo? Êxodo. Ah, tá. Não, não é. Tá. Vamos fazer o seguinte, capítulo 28, desculpa, capítulo 28, que é o personagem aqui. Vamos lá. Capítulo 28 de Êxodo. Diz assim: Fazem também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, e dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então, vamos guardar bem que Deus chama o irmão mais velho de Moisés, só para lembrar, né? Então, nós podemos supor que um pouco de Moisés era o mais novo, vamos assim dizer. Então, depois vinha o Arão, o do meio, e então a Miriam. A gente conversou isso na semana passada, deveria de ter entre 10, 12, 14 anos para ela poder ser uma pessoa, uma criança, uma adolescentezinha que acompanhasse na beirada do rio e tivesse condições de conversar e de explicar para a princesa quem que era aquela criança, né? Então, só para você ter uma ideia, olha o que um pai e uma mãe, né? No caso, Anrão e Joquebede, que são os pais de Moisés, né? Como eles foram agraciados, privilegiados, né? Porque eles tiveram um trio de ferro aí, hein? Moisés, Miriam e Arão, e Arão, né? E Arão. Então, a importância dos pais orarem pelos seus filhos, né? A importância dos pais desejarem que seus filhos estejam na presença de Deus e o que Deus pode fazer, né? Com essas crianças no futuro, né? Por isso que eu, particularmente, acredito muito, gosto muito, trabalho muito pela a escola dominical, pelo ensinamento da Bíblia para as crianças, porque eu sei que aquelas crianças não vão ficar crianças para sempre, né? A gente sabe disso. A adolescência vem e a juventude parece de uma certa maneira e tudo que foi ensinado ali, né, dos pais, né, cristãos e na escola dominical, né, ou na escola bíblica dominical, assim como chamam, né, ou seminário também, né? Isso tudo vai ter um grande resultado depois, né? Aí vem aí, farás vestes sagradas para teu irmão, né, para Arão, para a glória e ornamento de Deus. Então, hoje a gente vai focar mais na pessoa do sacerdote, tá bom? Vamos lá em Levíticos, capítulo 8. Vamos fazer uma melhor aqui, tá? Levíticos, capítulo 8. Isso. Levíticos. Então, vocês, por favor, anotem isso, depois eu vou passar isso para vocês, mas é bom vocês anotarem, tá bom? Levíticos, capítulo 8 e verso 4. Né? Diz assim: fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então, essa palavra congregação, é também o povo e também o tabernáculo, conforme a tradução, tá? Então, disse Moisés à congregação, no caso, o povo, as pessoas, né? Isto é que o Senhor ordenou que se fizesse, e fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. Então, uma simbologia de purificação, né? A água que eles ali era água que já tinha sido ali aspergida, a água que já tinha sido preparada para isso, né? Vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto, pôs sobre ele sobre o feliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto da obra esmerada e estola sacerdotal e ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e tumim. Então, isso que eu estou lendo aqui, nós vamos dar uma passada hoje. Eu quero só que você entenda que Deus escolheu, que Deus, na soberania dele,
que Deus ele coloca quem ele quer, quem ele conhece o coração para tal obra. E por isso é importante, depois você vai entender melhor, né? Por que teve que ser guardado na arca a vara de Arão, tá bom? E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra a sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, tudo que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar, e todos os seus utensílios, como também a bacia, o seu suporte para consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Também fez Moisés chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com cinto, e atou-lhes as tiaras, e como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Então, aqui é uma cerimônia que houve, né, ordenada por Deus. Então, por que eu fiz questão de ler? E até porque Deus quis assim. Porque para que as pessoas lá do povo não pensassem que houvesse, Moisés é o cara, então ele favoreceu a família dele, né? Foi a família dele. Porém, foi segundo a ordem de Deus. Foi segundo a ordem de Deus. Eu não quero levar para outro assunto, porque senão eu vou sair do que eu quero hoje, mas eu vou adiantar. Houve uma rebeldia lá, uma rebelião com as pessoas lá, falaram, por que só vocês? Né? E aí houve lá muitas mortes, tá certo? Então, essa aqui, houve uma cerimônia, houve um mandamento, houve aqui uma ordenança. Então, Moisés, ele fez conforme Deus lhe ordenou, escolhendo esses homens, o Arão, sumo sacerdote, e seus filhos como sacerdotes, tá certo? Tá? Então, Deus, nessa escolha, ele dá capacitação. Então, quando Moisés foi chamado no começo, ele falou, lembra que nós comentamos que ele ficou dando desculpinhas, não sei falar e tal, né? E até ele insistiu. E eu quero aqui, meu irmão, quando você ouve uma mensagem, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando alguém está tendo com você uma conversa santa sobre ministério, sobre obra de Deus, sobre igreja, sobre servir ao Senhor de uma forma mais profunda, mais comprometida, mais sequencial, uma coisa muito mais constante, eu quero ler para você, em nome do Senhor Jesus, no livro de 1 Coríntios, né? Para você, quando vier algum desafio, alguma coisa que pode fazer você ficar pensativo sobre o sim ou não das coisas do Senhor, eu vou aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Tá? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, Deus, ele dá do Espírito, ele dá do poder do seu Espírito para que homens e mulheres estejam prontos para fazer a obra, capacitados, vocacionados para a fazer a obra dele. Então, é o Espírito de Deus. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacitação. Né? Então, tudo que nós aprendemos, tudo que a gente consegue aqui da palavra de Deus, vem do poder de Deus. E quando nós fazemos, não fazemos por nós mesmos, fazemos pelo poder de Deus, pela capacitação, pela suficiência de Deus, pelo derramar do poder dele sobre nossas vidas. Então, chega a ser até um privilégio, tá? É um privilégio como a salvação, imerecível, né? Não merecemos nada. Nem merecemos, né, ser líderes, nem merecemos ser pregadores, missionários, porque o pecado, né, mas no sangue de Jesus Cristo e na graça que ele tem dado aos que creem e a quem ele quer, né? Então estamos aqui. Então aproveita, né, em nome do Senhor Jesus, quando você sentir, puxa, alguma coisa da tua igreja, alguma coisa de algum ministério, alguma coisa, algo lá do povo que você serve a Deus, para o reino de Deus, né? Lembre-se bem que a capacitação vem de Deus. Geralmente a gente falado anos, né, décadas para trás, né? Deus não chama os capacitados, né? Deus capacita quem ele chama,
tá certo? Então, isso aí serve para a gente ficar aqui realmente estar dentro da vontade de Deus. E lá naquele povo, até hoje, até se eu não me engano, até em muitas famílias turcas tradicionais, o filho mais velho é o que fica responsável, né, ou que dá as cartas, vamos assim dizer, aquele cara que se apresenta como representante da família, aquela pessoa. No caso, né, você vê aí Arão, né? Arão, Arão, ele foi escolhido, né, para ser o sumo sacerdote, né? Ser alguém que vem do povo para Deus, alguém que vai vir ver todo o trabalho de intercessão, vai coordenar, né, vai receber de Deus algo, entre aspas, né, o sopro do Espírito, vai receber a presença do Espírito Santo ali para fazer a obra de Deus, né, para estar ali servindo, ser como líder espiritual. E seus filhos, olha que privilégio, olha que coisa bacana, os seus filhos com ele, que é algo santo, uma coisa dessa, tá certo? Em Êxodo, vamos lá, olha que legal também, ó. Êxodo. Aí você pensa que é só para esses, né? Não, ó. Êxodo capítulo 32 tem assim, ó. Êxodo capítulo 32, verso 26. Vou começar Ah, tá. Aqui é o seguinte. No Êxodo capítulo 32, você fala assim, mas o que aconteceu que Deus quis a, 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 a família de Arão e os filhos de Arão, e os netos de Arão, e os bisnetos de Arão, e os tataranetos de Arão. Por quê, né? O que aconteceu? Então, antes de ter esse tabernáculo, antes de saber alguma coisa de sacerdote, no capítulo 32 nós temos alguma coisa aqui que chamou a atenção de Deus. O que eles fizeram? Vamos adiantar aqui. Capítulo 32, infelizmente, né, o povo fez um bezerro lá. Arão pisou na bola, não coordenou a coisa, não tomou conta, o povo, por conta própria, foi lá e fez um bezerro, e como o Arão não tivesse pergunta, não tivesse culpa, né? Então, eles fizeram um bezerro de ouro, simbolizando poder, força, presença. E falaram, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Então, o povo pecou aí. Aí, então, houve uma coisa triste, né, que aconteceu, né? Houve uma praga, né, de Deus sobre o povo. Agora, a gente vai estudar isso depois, tá bom? Eu só dei uma adiantada. Então, capítulo 32, verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Eles fizeram uma festa de deuses e simplesmente ficaram nus e fizeram coisas terríveis, tá? Então lá, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então, se juntando a ele todos os filhos de Levi. Foi aí, entendeu? Esse é o princípio da escolha da tribo de Levi, que no caso, né, Arão, Moisés, quem é do Senhor? Quer dizer, chega até mim. A juntar, então houve uma confissão pública ali de quem era o Deus deles, dos levitas, o Deus que Moisés ensinou. Eles não estavam naquela festa, eles não estavam participando daquela idolatria, eles não estavam lá adorando o bezerro, né? Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornar a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo e cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor. Então, ali foi o ponto, tá? Da escolha. Guarde bem isso. Por que os levitas? Porque eles não se misturaram com aquela festa, eles não se misturaram com aquela idolatria, eles não aceitaram aquilo. E quando Moisés falou, quem é do Senhor vem para cá, e eles foram prontamente, além de fazer ali uma confissão pública, eles fizeram um ato físico terrível, quer dizer, eles mataram seus próprios parentes, que eram idólatras. Todos aqueles que participaram daquela festa ridícula, idólatra, uma festa para a contaminação do próprio povo e para um péssimo testemunho para as outras nações, tá certo? Então, por isso aí, beleza? Então a gente está ainda começando a entender por que o Arão, por que então
o que aconteceu dessa maneira assim. Em Êxodo também, no 31, tá? Como nós lemos lá, Deus capacita, Deus escolhe, né? E Deus vê a intenção do bom coração, no caso dos levitas. No capítulo 31, para que não houvesse só a turma lá dos levitas, veja bem como Deus dá oportunidade. Capítulo 31 de Êxodo. Tá? Tem alguém aí? Alguém entrou depois que eu comecei a aula? Não é? Boa noite. Eu entrei, tio. Ah, tá bom. Boa noite para vocês. Nós estamos lendo aqui Êxodo 31, já fiz recapitulação da aula passada, e nós vamos começando a entender um pouquinho mais a pessoa do sacerdócio e a deliberação de Deus em conceder dons e capacitação para o seu povo. Então, isso nós temos no Velho Testamento, já li isso lá no Novo Testamento para nós, tá certo? Mas também aqui no Velho, para não ficar só a turma do Levi, olha lá, os levitas, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Uda, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Olha que interessante. O que será que Deus viu, né, nesse Bezalel para receber gente? Não, você não vê outro isso, você não vê até em juízes, você não vê algum juiz, tudo num versículo só, numa pessoa só, né? Ó, Espírito de Deus, habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, ou seja, artesão, né? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras, todo tipo de trabalho, todo tipo do que era necessário para o tabernáculo. Eis que lhe dei para o companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, ó, outra tribo, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. E tendo a congregação e a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dele, todos os pertencentes da mesa, tudo que eles. Então você vê aí que não foi só a tribo de Levi, né, que foi aí escolhida para fazer algo santo, né, algo para ficar na história do povo judeu. Deus escolheu outras pessoas também, tá certo? Então aqui, né, você vê que Deus deu poder, deu graça, deu sabedoria para todos os homens. A nossa aula de hoje agora, né, voltando um pouquinho mais, na pessoa na pessoa do sacerdote. O que ele faria? Qual que era a ideia mesmo? Qual que era todo o funcionamento, a profissão, o ofício de um sacerdote? Ele ia fazer sim o sacrifício, ia receber todo o material ali dos dízimos e todos os animais, ia ensinar a lei, né? Eu tenho dois camaradas que eu quero conhecer. Eu quero conhecer lá no Reino dos Céus. O Esdras e Neemias. Os dois eram homens destemidos e eu sou apaixonado por eles porque eles eram homens ensinadores da palavra de Deus. Eles eram homens ensinadores. Deixa eu ver aqui, bem rapidinho aqui, para você ter uma noção do que eu falo. Ó. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras, olha, na minha Bíblia, o irmão Aurelino, você tem costume de marcar algum versículo da sua Bíblia? Você risca alguma coisa assim? Às vezes eu marco. Então, olha, esse eu não sei se você já está marcado. Eu falo, marque esse, vocês também. Marque esse quando você quer ser inspirado, quando você quer algo que vai te ajudar nos seus estudos. Olha esse versículo, olha, que encaixa para quem está recebendo as instruções. Esdras, gente. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel 3 tarefas: os estatutos e os seus juízos. De novo, olha, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, quer dizer, ele foi buscar ensinamento, conhecimento, para cumprir, depois ele então foi viver os ensinos e para ensinar. Então, olha só, são 3 exercícios, são 3 tarefas: aprender,
obedecer e ter intimidade, capacidade e ensinamento, né? As leis, os estatutos, os juízos de Deus. Então, essa era as funções ali dos levitas, de todos aqueles homens que estavam envolvidos ali na primeira montagem ali do tabernáculo, o primeiro tabernáculo, vamos assim dizer, a primeira geração, né, do tabernáculo, vamos assim dizer. Tá certo? Então, os sacerdotes, eles tinham essa tarefa aí. Já li para vocês o Êxodo 28, né? Foi a chamada. Números, né? Livro de Números, vamos lá. Números, capítulo 3, né? E verso 5. Vamos lá. 3, 5. Olha, aconteceu o seguinte, que eles tinham que viver do jeito que Deus queria, tá? Não era para fazer de qualquer outro jeito. Então, aqui, em Números capítulo 3, temos assim, ó. Eu vou ler do 1, tá bom? São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, e depois Abiú, Eleazar e Tamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, tá? Consagrados para oficiar com sacerdotes. Quer dizer, o primeiro topo do top, eles eram eles. A cúpula da cúpula, beleza? Então tá aí. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Tamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão e seu pai. Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Porque você quer servir a Deus. Você está no caminho, né? Você tem o teu coração para isso, a sua boa intenção para isso. Então é simples uma coisa aqui dessa lição. É do jeito de Deus e não do seu jeito. É na capacidade de Deus, não é na tua força, não é no teu intelecto e não é na tua experiência. É do jeito da palavra de Deus. Eles já sabiam como eles deveriam fazer, né? Entrar lá quando eram chamados, fazer a cerimônia no tempo certo. No livro de Levi, tem tudo isso daqui que eu estou resumidaço aqui para vocês, tá certo? Então, eles não podiam levantar o pé fora do que era, tá certo? Então, eles fizeram, eles desobedeceram. Então, não brinca com as coisas de Deus, né? Não, de Deus não se zomba. Eles acharam que podia fazer de qualquer jeito, entrar na presença. É como muitos de hoje pensa que, mas isso é Deus do Velho Testamento, Deus do Novo Testamento, Deus da graça. Não. Olha, se você for analisar, a conversa vai longe, eu tenho N exemplos aqui de pessoas que quiseram servir a Deus do jeito deles, né? Foram brincar com Deus e no fim, se queimaram, exatamente como isso daqui. Então, meus irmãos, vamos, aquele que está em pé, cuide para que não caia, tá certo? Ande na sua humildade, né? Ó homem, o que Deus pede de ti, senão o quê? Ames ao Senhor, né? Andes humildemente, né? E ames a misericórdia. Sirva ao Senhor nessa humildade, tá certo? Então, não faça aquilo que você sabe que não é para fazer, não vai porque a maioria vai fazer, você vai também, você faz aquilo que é de Deus porque aquilo espera o mal. Então, para você ver que mesmo que eles eram escolhidos, ungidos, consagrados, santos, mesmo que eles eram apenas de 4, eram só 4 até então, eles foram fazer o que achavam que era melhor, 50% morreu. Os 4 sacerdotes, porque o sumo sacerdote era o pai, só tinha 4, 50% morreu. Tá entendendo? Então, com Deus não se brinca, tá? Você não vai fazer a obra de Deus, né, se envolvendo com coisas que você sabe que não dá, tá certo? Então, Deus não perdoou os seus consagrados, os seus santos, ele não deixou aquilo para frente e deixou isso aqui bem claro, tá? Com a morte desses aqui, tá certo? Tá. O serviço, o Números 18. Eu já vou mostrar um sacerdote para você. Eu estou lendo isso aqui primeiro, essa parte mais escrita, para que a gente vai entender melhor um pouquinho, porque nós vamos ver um pouquinho das vestimentas, e cada vestimenta tem um significado, tem alguma coisa que a gente vai ver também aqui na aula, né? Então vamos lá, Números 18. Olha aqui, olha o privilégio. Eu falo muito assim.
Eu falo muito essa palavra privilégio, porque, Esse é muito prato, irmãos, deixar bem claro, nós não merecemos nem estar aqui. O horror do nosso pecado é tamanho que nós não deveríamos nem chamar Deus de Pai. Mas a obra redentora, a obra sacrificial de Cristo na cruz é maior ainda, por isso estamos aqui. E estes homens, naquela época, eles também receberam algo extremamente, aqueles quatro, né? Aqueles quatro, mas dois já tinham ido, né? Já tinha ido para o saco, né? Já tinha se queimado. Tá bom. Então, olha só. Números 18. O irmão Aurelino, por gentileza, tá aí? Tô. Faz a leitura para nós, irmão. Êxodo 18. Do 1 ao 7, por favor. Números 18. Número 18. Aí vocês todos, meus queridos, anotem todas essa referência aí para vocês já irem estudando para a gente fazer depois algo mais para frente, vamos conversar. É Êxodo 18 ou 18? É números. Ah, tá. É números. Isso. Do versículo 1 ao 7. Valeu. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estarei perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morra tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar, e a tudo que está dentro do véu. Nisso servirei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Isso, ótimo. Então aqui, o privilégio que esses homens tiveram foi que o serviço deles ia ser da família deles, ou seja, hereditário. Uma pessoa para ser sacerdote, né, precisava só ser da tribo de Levi. Aí tinha os sacerdotes, e depois com a morte do sumo sacerdote, o mais velho, então era uma coisa hereditária, né? Era uma coisa já a pessoinha nasceu, o homem, ele já tinha um privilégio muito grande na tribo de Levi, né? Antes, era todo primogênito. Lembra lá na Páscoa, todo primogênito seria consagrado. Depois que os levitas eles tiveram aquela ânsia, aquela vontade, aquele testemunho, aquela coragem, cumpriu, aí então Deus os separou para que eles fizessem então essa obra muito santa. Fica bem claro aqui, né, nessa leitura, a hereditariedade, tá? Da família. E um detalhe, nenhum outro, mesmo sendo do povo de Deus, não era para tomar o sacerdócio. Séculos depois, lembra lá de Jeroboão, quando dividiu o reino, ele colocou quem ele quis como sacerdote, virou um balaio de gato, né? Então, todas as coisas que
que foi feita de lá antes da queda para a Babilônia. Israel estava totalmente contaminado. Isso aqui estava totalmente, né, deturpado, não estava obedecendo nada disso que nós estamos vendo aqui no começo. Aí você vai entender melhor por que então Deus permitiu, né, que Jerusalém e todo Israel fosse derrotado, acontecesse um grande morticínio lá, e os que ficaram vivos foram espalhados, né, como cativos, né, tanto dos assírios quanto depois na Babilônia, porque eles quebraram essa lei santa aqui, essas e muitas outras que a gente pode ver depois. Então, só para você ir pegando mais aí a nosso ensinamento. Os levitas, aqueles que não eram sacerdotes, né? Os levitas, eles trabalhavam no pátio, e você já sabe o que é onde nós já estudamos. Os sacerdotes ficavam com a parte do tabernáculo, e só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos Lugares, né? No Santíssimo Lugar, tá certo? Agora, meus queridos, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos para o sacerdote. Daniel, mostra o sacerdote aí, inteiro aí, para a gente dar uma olhada. Vamos ver se você consegue colocar aí. Isso, aí tá. Eu volto o primeiro. Isso, aí tá a consagração. Então, essa aí, né, é uma imagem tirada da internet, tá bom? Uma imagem tirada da internet. Essa foi a que eu achei, mas se você quiser depois aprimorar seu estudo, tem muitas outras coisas muito mais bacanas para você colocar. Então, aqui é só uma alusão, tá certo? É só algo que a gente pode se aproximar do que era, tá bom? Então, ali em pé, Moisés, o irmão dele, Arão, já com as vestimentas, né? Ali, atrás dele, os sacerdotes, né? Lá atrás, os levitas, ali se lavou na pia de bronze, que você já sabe o que é, está na frente da arca. Então, agora fica mais fácil a gente poder aí comentar e falar, né? E ter um entendimento do que era o tabernáculo, o que representava a presença de Deus, o que eram as cores, os que eram todos. Agora, na pessoa do sacerdote, era também algo muito importante para a gente poder aí entender o que a representação, né? A representação de Deus na pessoa do sumo sacerdote, tá certo? Na pessoa do sumo sacerdote, alguém que realmente, com o passar do tempo, foi visto como um alto cargo, uma alta representação. Por isso que no tempo de Jesus havia nas imagens que a gente tem, nos filmes que a gente vê, uma soberba muito grande, né, dos sacerdotes, porque realmente eles alcançaram esse posto, foram passando séculos, né, as pessoas foram venerando mesmo esses homens, eles eram homens sábios, homens de Deus, homens nascidos, né, para oficiar, homens nascidos para representar, eles eram exclusivos, dos privilegiados, eles eram, sim, criou-se sim, ficou entre eles, né, sim, tanto é que lá daquela, até então, né, antes de Davi ser rei, antes de Saul ser rei, né, o sacerdote, deixa eu me lembrar aqui, que tinha 2 filhos, e eles faziam, como é que é o nome deles aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Samuel. Isso, 1 Samuel, isso. Eli, o sacerdote Eli, ele tinha os seus 2 filhos. Deixa eu ver, isso, ele tem aqui, isso. Tá. Deixa eu ver o nome deles aqui, bem rapidinho. Eu tinha pego aqui. Aqui. Tá. Então ele tinha 2 filhos, esse Eli. E o que fazia os filhos de Eli? Eles, na hora de fazer o sacrifício, tinha carne que era oferecida para Deus e tinha carne que podia queimar, que podia comer. Eles, entre aspas, eles faziam churrasco, né? Com todo o povo, usando a carne que era para Deus, né? Então eles se misturavam com as mulheres, eles se prostituíam com as mulheres, os filhos de Eli, os sacerdotes. Então eles tinham ali, né? Olha como que diz, olha, eram porém os filhos de Eli filhos de Belial, né? Pois o costume daqueles sacerdotes, né?
com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, eu estou lendo 1 Samuel capítulo 2 e verso 13. Vinha o moço do sacerdote, quer dizer, eles não faziam trabalho nenhum, eles tinham até os seus secretários, né? Estando cozendo a carne num garfo de 3 dentes na mão, o metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo o Israel que ia ali a Siló, onde estava fazendo o sacrifício. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço sacerdote, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, churrasco. Porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém vai me dar agora, e tomava força, né? Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, né? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, então chegou-se ao ponto que ele fazia tudo aquilo e ninguém levantava a mão contra os sacerdotes, porque eram sacerdotes, porque eram de Deus. Então, eles não levantaram a mão contra os sacerdotes. A história depois diz que eles morreram no mesmo dia, né? Aqui, se você ler, né? Eles Icabode, né? É o nome do camarada, né? Deles lá, né? Então, eles eram realmente homens chegou-se a um ponto, né? Que eram venerados mesmo, esses sacerdotes. Essa unção, essa cerimônia, essa coisa toda que nós estamos aqui pegando de exemplo, essa imagem. Tá certo? Então, você pode imaginar um homem santo, puro, que não trabalhava num outro lugar, apenas oficiava no tabernáculo, a presença de Deus e toda aquela pompa, tá certo? Ótimo. Agora sim, vamos para para nossa imagem do sacerdote aí. Coloca o camarada em pé aí, Daniel, por favor. Vamos ver, vamos dar uma olhada aí. Ótimo. O Daniel, você pode aumentar para os alunos? Tem como aumentar um pouquinho? Pode ser em partes, isso. Pode ser em partes. Então tá aí. Pronto. Esse aí é uma imagem somente, né? A gente tenta chegar ao máximo possível do que era, tá? Então, a imagem do sacerdote. Eu já vou adiantar, até no livro de Levíticos, então é uma coisa que vai muito longe, eu não quero cansar vocês, tá certo? Não vai comentar bem. Assim como a oferta, né? O animal, nós já vimos isso na outra aula, tinha que ser perfeitinho, não podia ter nariz, né, sujo, não podia ter dente quebrado, não podia ter pata quebrada, não podia ter sarna, né? O animal não podia estar cheio de pereba, de mosquitaiada, ele tinha que ser gordinho, bonitinho, né? Não podia ter orelha rachada, esse tipo de coisa. Aí por dentro também, depois que ele passou nessa parte de fora, aí ele examinado por dentro também, se houvesse alguma parte podre, alguma parte ruim, alguma parte contaminada lá dentro do bichinho, então o bichinho era desprezado, né? O sacerdote também, o sacerdote, o físico dele também, ele também, né? Ele ficava lá no tabernáculo, ele ficava ali, se ele não, né? Não tivesse o corpo dele perfeito, se ele quebrasse um dente, um braço, alguma coisa, ele, né? Ou aquela lepra, nada disso, nada disso. Ele também tinha que ter ali a sua apresentação, porque essa roupa que ele usava, né, era uma beleza para resplandecer as coisas do Senhor, era uma ornamentação, né, para se lembrar da santidade e beleza de Deus. Então aquela roupa tinha que ser na medida, belíssima, linda, pura. Todos os objetos aí que nós vamos ver aqui, também escolhidíssimo. Por isso que eu fiz questão de ler lá os caras que fizeram. Deus, né, não foi pegando de qualquer jeito as pedras aí, tem um significado. Então, Deus deu sabedoria para aqueles nomes que nós lemos lá no começo da aula, como colocar isso daí, como fazer tudo isso daí, tá certo? Então, aí, na cabeça dele, é como se fosse um turbante, tem o nome de mitra, né? Essa mitra, ela tinha uma simbologia de paz suprema, né? Branco, simboliza a paz. Aí, que como fosse uma coisa assim, a paz sempre trazendo em cima da gente, sempre como que o príncipe da paz sobre nós, sempre nós temos a nossa vivência de paz,
o Deus da paz, sempre trazer essa imagem. Porém, também, ele tinha uma lâmina, como que pode ver um pouquinho mais, Daniel? Ou não, já está bom, já é o máximo. Para a gente Tô chegar um massa pouquinho já. nessa... Dá pra Então você tá bom, tá, mas dá para ter uma ideia, né? Essa lâmina, ela tinha uma inscrição, né, de santidade ao Senhor. Então, servir ao Senhor. Então, era algo que quando alguém visse o sumo sacerdote, já de cima, né, da pessoa dele, ali da cabeça dele, já sabia que ele vinha trazendo algo de paz, de reconciliação entre o Deus Santo e o pecador. E ele ia ser o intercessor, o mediador, alguém que ia ali fazer um trabalho, né, o sacrifício, né, do pecador perante o Deus único e soberano Senhor. Então, para reunir o Criador com a criatura pecadora, tá certo? Então, tinha essa ideia aí. Aí nós estamos vendo umas pedras que chamava pedras de ônix. Tá vendo? Está escrito pedras de ônix, né? Então, essas pedras, elas são pedras que tinha ali os 6 nomes gravados, conforme o nascimento, né? Do mais velho até o mais novo, de um lado e do outro, simbolizando em que o sacerdote ele levava sobre ele, como fala assim, aquela expressão, tem nos ombros a responsabilidade de cuidar da casa, sabe esse tipo de coisa assim, né? Então ele tinha essa responsabilidade de trabalhar pelas 12 tribos, ou seja, para trabalhar pelo povo de Deus. E eram pedras valiosíssimas, né? Pedras valiosíssimas. Então essas pedras sempre estavam ali, e tanto para o próprio sacerdote não esquecer, né, que ele era alguém que trabalhava para aquele povo, e o povo também sempre ter a ideia que ele era alguém que estava representando o povo, né, fazendo sacrifício perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Fica mais fácil assim, a gente poder entender assim, tá certo? Descendo, a gente vê uma palavra escrito éfode. Ele está debaixo desse outro, como se fosse um peitoral. Você percebe aí, você percebe que tem 12 pedras, 3 numa coluna, 3 no horizontal e 4 na vertical? Vocês conseguem perceber? Fica nítido isso para vocês? Me respondam aí, por favor. Sim. Sim, tio. Sim. Tá, então cada pedra dessa representava então uma tribo. Cada pedra tinha o nome da tribo e cada cor pelo que aquilo que olha só, lembra lá no final da vida de Jacó, em que ele falou que eu li para vocês aqui o que era tribo? Lembra que ele deu um ensinamento para cada tribo? Lembra que nós comentamos isso lá no final do livro de Gênesis? Tá aí nessas pedras, tá? Tá escrito aí, tá certo? Então tem esse também. O que era essas pedras aí? Era que essas pedras, elas eram cravadas aí, né? Engastadas aí, trabalhado, cada um tem um valor, cada um tem a sua beleza, e todas elas cercadas de ouro. Ali era algo que simbolizava que aquelas pedras, aquele povo, estava ali na frente da vida dele. Que o sacerdote era alguém para servir a Deus. E aí representava que cada uma, né, lá em cima, o nome, e embaixo, que cada uma tinha a sua importância, cada uma tinha o seu significado, cada tribo tinha o seu porquê, tá certo? Então, ele tinha essa ideia de levar essas 12 pedras aí, né, representando a união, ó, a união do povo de Deus. Como é importante, tá? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? No final do Salmo 133 fala, no final do Salmo 133 fala ali, ordena a bênção. Então tem isso no Velho Testamento, Paulo fala isso também lá no Novo Testamento, em suas cartas, né? Que cada um leve as cargas uns dos outros, né? Cada um ore uns pelos outros, né? E que não sejamos partidaristas, né? Que não sejamos igreja pizza,
que não sejamos individualistas. Então, essa é a importância, lembrar o povo, né, a importância que cada um tem, e a importância de dizer aquilo que foi dito, não importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais acontece isso nas nossas igrejas, quanto mais acontece isso na nossa vida cristã, mais nós vamos estar representando o povo de Deus. E quando Cristo orou, né, você vê o nosso testemunho, a nossa união, lá naquela oração sacerdotal dele, de João, ele fala que a nossa união também vai testemunhar e conquistar os de fora. Olha que importante. Então, isso sempre estava ali para mostrar que o povo devia de estar junto. Tudo que tinha que fazer junto. Né? Então, essa as pedras, elas sozinhas, elas tinham o seu brilho, mas juntas com as outras, elas tinham ainda um brilho maior, uma força maior, uma ação maior, né, do que sozinho. Então, isso já fala no nosso coração, como é importante nós estarmos ali juntos, né, todos juntos na mesma fé, como Paulo fala, no mesmo batismo, na mesma palavra, certo? Isso é importante. Coloque isso aí, esse peitoral de 12 aí, né, a união do povo de Deus. Tá? Isso é muito, muito interessante. Agora, né, essa estola, tem algumas traduções que falam peitoral, estola, éfode, tá? Então, essas três palavras para esse conjunto de 12 pedras aí. Você percebe também, né, que há duas pedras no meio dessas 12, uma de cada lado, chamada Urim e Tumim. Beleza? Pronto. Essa Urim e Tumim, não temos realmente ali como que elas funcionavam, mas elas funcionavam, tá bom? Se elas brilhavam, se elas faziam algum barulho, talvez os historiadores mais falam que brilhavam. O que era o que elas faziam? Era julgamento, né? Um julgamento. Então usava-se muito. Por isso que o sacerdote ele tinha ali ele tinha o respeito e o temor das pessoas, porque ali era feito o julgamento. Então ele era um homem que julgava o povo, julgava o povo nas coisas seríssimas. Ali do que ele falasse ali era vida ou morte do camarada, né? Então ali tinha um temor, um respeito muito grande. Essas pedras Urim e Tumim, elas brilhavam, a maioria deles, né? A maioria, por isso que eu li para vocês. Lembra lá que eu fiz vestirás, Arão, com tudo? Lembra lá que eu li para vocês lá? Então tá, tem essas pedras aí, né? Então essas pedras eram algo que ficavam. Uns falam que ficavam assim, no meio da estola, né? No meio do peitoral. Outros estudiosos dizem que elas ficavam mais ao coração, mais para cima. Bom, o importante é saber o que era o significado delas, para que estavam lá. Isso não tem problema. Era julgamento. Então ali essas pedras também elas tinham ali o que era escrito nela, numa tradução que chega mais próximo do português, é santidade, era algo inviolável, justiça, tá certo? Ali, e uma justiça perfeita. Então, o sacerdote ele não podia puxar a sardinha para ninguém, né, num julgamento. Ele tinha que usar um julgamento santo e perfeito, né, sobre o povo, sobre qualquer situação que acontecia. Veja bem, se numa igreja de 50 pessoas já dá dor de cabeça com um pastor, uma igreja de 400, uma igreja de 1.000 membros, imagina um povo só de adultos de 600 mil homens. Aí sem contar as mulheres, sem contar os idosos, sem contar os jovens, sem contar os adolescentes, né? Então, quanta coisa acontecia, não é à toa o negócio do Jetro lá, né? Então você vê aí. Então eles eram simbologias de santidade. Nós temos muitos versículos em Salmos sobre isso, né? Que fala dessas pedras, né? Então você vê a responsabilidade que tinha o sacerdote, tá? A responsabilidade. No seu corpo, né, esse linho fino branco, que eu já falei, uma coisa coberta, né, simbolizando a paz, simbolizando a plenitude, algo bom, tá, sobre o corpo dele. O cinturão, dá para ver o cinturão aí? Só pode subir mais um pouquinho, o Daniel? Tem como subir?
Não, é a mesma figura lá, isso, aumentar e subir. Só para ficar o cinturão. Isso, tá bom. O cinturão. Isso. Tá bom. Aí. Então vocês. Aí tem um laço, se você perceber, é até um ladinho a mais. Se você perceber, aí ele está passado na cintura, como se feito um nó, um meio nó, amarradinho e penduradinho. Pronto. Então, isso sempre tinha que estar aí. O que simbolizava? Olha, vamos lá. Eu quero, pelo menos a gente não ficar, né? Isaías 11, 5. Tá, isso. Aline, você tá aí, Aline? Tá aí, né? Eu tô. Então, lê para nós lá, Isaías 11, versículo 5. Isaías 11. Versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso, então aí, essa é a justiça, quer dizer, é algo que é dar um ornamento, não deixar solto toda aquela roupa, né? Então, tudo que ele usasse para fazer o julgamento, tudo que ele representasse de Deus, né? Seria então aí a justiça. Eu quero lembrar vocês que esses que nós estamos vendo, essas vestimentas e a própria pessoa, tudo se refere a Cristo, né? Você pode ver a justiça, tudo. Ó, se você pegar aqui, Aline, eu vou abusar de você, tá bom? Lê para nós o verso 1. Ó, o 1 e o 2. Olha lá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso. Então aqui Isaías está se referindo ao reinado de Jesus, né? Mas esse aqui era o ofício dos sacerdotes, tá bom? Então todo o Espírito de Deus, aquela unção que nós vimos naquela outra imagem, né? Onde ele recebe ali o óleo da unção, ele recebe ali então a ação do Espírito de Deus, né? Ali ele recebe tudo isso que eu estava aqui e tudo isso aqui na pessoa também de Jesus aí no seu ministério e no seu reino, tá bom? Então, tá bom. Então, nós vemos o cinturão. A mitra, nós já falamos, né? Ó, isso, a túnica, volta um pouquinho. Isso, a túnica azul, túnica. Então, essa túnica estava por baixo. Essa túnica, ela era uma peça só também, viu? Aqui aparece aí só um pedacinho. Na verdade, essa túnica azul representa também a realeza, tá certo? Representa também perdão. E essa túnica era algo, todo esse vestimento era algo feito, costurado. O que era para emendar uma coisa com a outra era com fio de ouro, pra ter uma ideia, né? Então não era algo, né, barato. E você pode perguntar, o do tabernáculo, a prata e o ouro e o bronze, da onde foi? Lembra na aula passada, né? Que tudo aquilo eles receberam lembra quando eles saíram rapando na canela lá na noite da Páscoa lá? Eles tiveram o espólio dos egípcios, e aí depois falou, quem de coração der as ofertas? Tá aí, tá? Então, aí você fala, mas espera aí, tem coisa do Egito aí, aquele que servia do pecado, idolatria, numa coisa santa? Aí você falou, lembra da aula passada, o que nós lemos? Só rapidamente, nós vimos que representa nós. Nós somos do pecado, nós somos idólatras, nós servimos aos nossos próprios desejos carnais, como o Egito, como o mundo, só que em Cristo nós somos limpos e lavados. Lembra? Justificados, purificados, né? Santificados, chamados, escolhidos, né? Eleitos por Deus. Então, essa representação aí, todo o ouro e prata e móvel, tudo que era usado lá no Egito, que foi usado no tabernáculo e na roupa dos sacerdotes aí, nessa primeira geração, essa era dos egípcios, que foi o quê? Ungido, né? Que teve a bênção do Senhor. Aquilo que era para o mundo, aquilo que servia ao mundo, agora serve a Deus. Somos nós. Nós servimos ao mundo, nós éramos como ovelhas desgarradas, nós estávamos nas trevas,
nós estávamos, né, na morte e fomos ressuscitados em Cristo. Nós fomos, está entendendo a importância de estudar um pouco mais do sacerdócio, estudar um pouco mais do tabernáculo, conhecer um pouquinho o ofício do sacerdote e a pessoa de Cristo aí no sacerdócio. Isso é muito bom. Gente, tem seminário que, no mínimo, o tabernáculo leva um bimestre. Nós estamos passando aqui a jato, viu? Né? Então, agora, esse mais embaixo, ele não está mostrando aí, mas ele também tinha um calção de linho por baixo de tudo, por baixo, por baixo de tudo, que também simbolizava ali o perdão de todos os pecados e também de todos os pecados sexuais. Então, então o sacerdote era alguém que representava tanta coisa de Deus, né? Tantos mínimos detalhes de Jesus, tantos os pecados cometidos, tantos ensinos que se a gente estudar isso de novo, semana que vem, tem muito mais coisa para a gente aprender ainda. Então, detalhezinhos e detalhezinhos para a gente, em nome do Senhor Jesus, poder ser tocado, chamar nossa atenção, abrir nossas mentes, nossos olhos, para entender o quanto que nós temos um privilégio, né, maravilhoso sobre isso daí, tá certo? Aí ele também tinha um detalhezinho aí, né? Umas bolinhas. Você consegue ver umas bolinhas depois da túnica azul? Ah, da túnica. Lembra da túnica? Então tá bom. Só para emendar um pouquinho da túnica. Quando Cristo, né, já estava morto na cruz, o que foi disputado pelos soldados? A túnica de Jesus. A túnica. Então a túnica era algo caro, né? Então, você fala, mas Jesus usava alguma coisa cara? Você lembra que as mulheres que seguiam Jesus, né? E lembra das pessoas que seguiam Jesus? Então, essa era a única coisa que ele que tinha alguma coisa que pertencia a ele, era uma túnica. E para ter uma túnica não era barato. Por isso que não foi rasgada. Ela foi apenas disputada. Eles tiveram, vamos supor lá, vamos falar assim, grosso modo, errando a mesma coisa. 2 ou 1, para o ímpio, para ver quem que ficava com a túnica, né? Então, essa túnica era valiosíssima. A túnica de Jesus era muito valiosa. Uma túnica era algo caríssimo, né? Por isso que zombavam dele, né? Ele que tinha aquela túnica. Então, voltando. Então, tá. Você consegue ver aí, observar que tem alguns objetozinhos de uma forma e outro de outra forma? Tá, aqui tá pequenininho, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui no livro aqui. Aí eu já quero falar para vocês. Vamos ver aqui. Tá no livro, tá menor ainda, né? Tá menor ainda. Então, tá bom. Vamos ver do que a gente pode... Tá, vamos ficar com essa aqui. Sino, né? Oi? Sino bem pequenininho, é esse? Oi? É bem pequenininho. Parece um sininho e umas bolinhas do lado. Exatamente. A bolinha era romã e o pequenininho é um sininho. Um sininho. Então, quando ele usava isso aí, quando ele entrava na presença de Deus, ele via lá dentro do tabernáculo, lá dentro mesmo, da cabana, da tenda, né? Esse som, enquanto ele estava fazendo esse som lá dentro, toda a tropa ficava em total, absoluto silêncio. E isso representava ali que ele estava trabalhando. E as romãs, os sinos, né? Os sininhos. E as romãs? É que para o pessoal do Oriente Médio, ali Israel, tudo, a romã é algo muito interessante, porque dentro dela eles simbolizam que aquele vermelho... Já comeu romã? Eu já comi romã. Eu, particularmente, não gosto muito, mas tem a semente e está em volta de alguma membrana vermelha, não tá? Alguma coisa assim? Quem pode me ajudar aí? Quem conhece bem a fruta romã aí? Conhece? Alguém já comeu? Eu acho que tem de garganta. E é negócio de garganta, né? Isso. Mas você já comeu mesmo a sementinha? Eu gosto. Então, que bom, que legal. Então, essa romã, para eles, era vida, aquela sementinha era vida, envolvida naquela vida. Então, para eles, era a vida do povo, o serviço que o sacerdote fazia era a vida, né, para eles. Era algo ali que estava representando que tudo que eles estavam fazendo, que tudo que era o Deus da vida, e aquele serviço era para dar vida para o povo, tá certo?
os sinos eram de ouro, ou seja, a divindade de Deus envolvida naquilo. Então, toda aquela túnica que arrastava no chão, que não podia mostrar a nudez, a rampa, que nós já vimos isso lá na outra aula. Então, tudo era ali envolvendo a, a, o trabalho e tudo aquilo que era para Deus, tudo aquilo que representava Jesus e tudo aquilo que a gente tem curtido e recebido pela graça de Deus. Meus queridos, nós vamos tomar 3 minutinhos, quem quiser tomar água e ir no banheiro, e a gente volta, que tem mais um detalhezinho da aula aqui para a gente terminar, tá bom? Eu não vou só fazer a chamada, não, vou falar mais um pouquinho de um detalhe da aula, valeu? Até daqui a pouco.
Ok, pessoal. Tudo bem? Alguém já voltou por aí? Deu aí? Voltei. Tá todo mundo aí? Então, tá bom. Vamos continuar aqui para a gente encerrar a nossa aula, tá certo? Eu vou fazer o seguinte. O trabalho, o ofício do sacerdote era um ofício limitado. Por quê? Porque chegava num tempo que, né? Puf! O sacerdote batia as botas, né? Então tinha que ter outro. E assim ia se passando, né? O que eu quero dizer com isso? Que o trabalho que ele fazia era muito repetitivo, né? Repetitivo, e não podia parar. Por quê? Porque o povo vivia, né, dependendo ali daqueles sacrifícios para que eles pudessem ter suas consciências em paz com Deus. Eles sabiam que eram os pecadores, sabiam que ia entrar aqui na presença de Deus. E esse detalhe aqui, Daniel, pode aumentar um pouquinho ali do incensário? Isso, só para dar isso, do incensário. Isso para baixo. Isso, mais um pouquinho, tem como? Aí, esse objeto aí que nós já vimos, que é o objeto que ele usava lá, né, para fazer o incenso também. Então, esse trabalho era um trabalho contínuo, repetitivo, e que só podia ser feito pelo sumo sacerdote, e depois tinha que ser feito de novo. Se ele morresse, né, quando ele morresse, outro tomava o lugar dele. Né? E assim ia. Aí o que aconteceu? Quando Jesus veio, né, ele veio e fez de uma vez por todas. Ele fez o trabalho, porque ele, né, ele se fez pecado por nós, ele foi o sacrifício, né? Olha, quando João Batista, né, falou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Jesus, o Cordeiro, né? Você pode anotar isso aí também. No livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 9 fala muito disso aí, sacerdócio, porque é um livro também voltado mais, né, para o público hebreu, vamos assim dizer. Capítulo 9, verso 24, né? É, olha, agora, verso 23. Hebreus capítulo 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam no céu se purificassem com tais sacrifícios, né? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, falando de Cristo. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, depois que ele fez o trabalho, ele é alguém permanente. Por isso que não precisamos mais da figura, né, lá de um sacerdote para ficar né, aquela coisa assim né? Nós devemos ter sim um coração voltado, né, de adorador a Cristo, isso sim, porque ele é o nosso sacerdote, ele é o que cumpriu por nós o que nós, né, tanto precisávamos, né? Aqui diz em Hebreus 7:25, diz assim, né? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então você até pode anotar isso aí. Jesus, o nosso grande intercessor, tá bom? Jesus, o nosso sacerdote, né? No verso 26. Com efeito, convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais altos que os céus, né? Porque não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, vocês estão estudando, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, né? Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, Cristo, nosso sacerdote, certo? Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior, a lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, tudo que nós vimos aí, os detalhinhos da túnica, da mitra, das pedras, da Urim Tumim, lembrando, né, nós como cristãos, né, pode colocar a imagem normal, Daniel? Pode colocar a imagem normal, lembrando que nesse Urim Tumim, Jesus também. Nós, como cristãos, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, né? Cristãos, né? Para julgar mesmo, né? Como
a nossa vida, a nossa frutificação e o nosso testemunho. Beleza? Pode colocar o tamanho normal, Daniel, por favor? Isso, vamos lá. Pode diminuir isso aí. Então, tudo isso que nós estudamos aí, a mitra, as pedras de ônix, né? Como que Jesus levou todo o nome, né? Sobre ele, todos nós, o éfode, a cor celestial, o cinto da justiça, que nós somos justificados em Cristo, tudo isso, todo aquilo que dos teus pecados não me lembrarei jamais. Olha, eu gosto muito de ler, olha, Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Então, em Cristo, todo o nosso pecado está pago, todo o nosso pecado está no teletestai, está cumprido, está pago, está tudo certo, a nossa dívida, a nossa cédula, aquilo que constava como se fosse um documento, aquele que era contra nós, Jesus, com o seu sacrifício, com o seu sangue, está lá. Então, essa pessoa aí, o sumo sacerdote, é Cristo hoje para nós. Essa intercessão e o trabalho que ele fazia, Cristo está lá por nós. Certo? Aí você veja como que a graça de Deus transformou muita coisa. Aí você fala assim, mas será mesmo que nós não temos sacerdotes mais? Será mesmo que é assim? Olha, irmãos, tem algo maravilhoso. Agora você vai entender um pouco mais. Espero que você entenda. Espero que eu passei, que eu pude aqui passar para vocês esse estudo da pessoa do sacerdote. Porque eu quero finalizar com isso aqui. Se você pensou em Pedro, você acertou. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, e verso 9. Daniel, tem como colocar esse versículo aí? 1 Pedro, capítulo 2 e verso 9. Pode tirar a figura do sacerdote. Se não quiser para colocar, aí você deixa a figura do sacerdote. É 1 Pedro, capítulo 2 e verso 9. Glória a Deus. Versículo, acompanhando junto. Tá bom, então eu vou ler o que está aqui. Tá no... Mas vós sois a geração eleita. Os levitas não foram eleitos? Lembra por que os levitas foram eleitos? Quem se lembra? Fala aí por que eles foram eleitos. O que aconteceu lá? Porque eles não se misturaram com os idólatras. O que mais que eles fizeram? Eles não se misturaram. Vamos lá, né? Oi? Nem adoraram o bezerro. Oi, fala mais alto aí, meu querido. Nem adoraram o bezerro. Não adoraram o bezerro, então já misturaram, tá? Outro. O que eles fizeram? Eles mataram. Eles mataram, mas eles fizeram uma coisa antes de matar. Eu falei, eles fizeram Um juramento? Não é palavra de juramento. Moisés falou, quem é de Deus, venha para cá. Lembra? Lembra? Vamos tentar o raciocínio. Quando Moisés falou, quem é de Deus, venha para cá, eles não foram para o lado de Moisés? Sim. Eles fizeram uma confissão. Correto? Então, quando o pecador como eu e você ouvimos o evangelho e atendemos ao chamado do vem para cá, do evangelho, aí nós somos os eleitos. Beleza? Entendeu aí? A geração, nós vamos ser gerados pelo Espírito Santo, pela palavra. O sacerdócio real, quer dizer, todo o pecador, depois de Cristo, de toda e qualquer nação, não somente os judeus, ele se torna um sacerdócio de um rei, porque Jesus é o nosso rei. Por isso fala, sacerdócio real, nação santa. Lembra que eles tinham que ser santos pelas atitudes deles? Eles podiam ser separados. Eu não li aqui, mas Levítico, eles não podiam comer tal coisa, não podiam cortar o cabelo, não podiam ir em defunto, não podia... era um monte de coisa lá, tá? Então, nação santa. Em Cristo nós somos santificados. Vós que não era, nós somos justificados e santificados em Cristo. Tá certo? Povo adquirido, quer dizer, assim como
Deus, num todo dos hebreus, ele adquiriu aquele povo, queria que aquele povo fosse, todos eles, os sacerdotes para o mundo. Hoje, Deus tem a mesma ideia, só que não é só agora só os judeus, é todo aquele que crê, é todo aquele que se converte. Um povo adquirido, quer dizer, diferente dos outros, separado dos outros, né? Aí esse povo convertido, esse povo que recebe a vida eterna, esse povo que se converte, que se batiza, que se desvia do mal, que proclama a verdade, que anda na verdade, né? Que está dentro da comunhão de Deus, que está ali na adoração, que está ali, né, em sequência, em algo contínuo perante o Espírito de Deus, vivendo o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, habitado né, com o Espírito de Deus, olha, tudo isso para que anuncieis as virtudes, que era o que Neemias fazia, que era o trabalho, né? As virtudes, as qualidades, o que Deus queria, o que Deus mandava, né? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Jesus. Jesus. Então você entende só nesse versículo. Olha que resumão, cara. Olha que raio que é esse versículo, cara. Que raio, que poder que tem esse versículo. Se nós o tomarmos mesmo, se a gente pegar esse versículo e mirar a nossa vida cristã só nesse um versículo. Só nesse um. Só nesse um. Olha o que labareda de fogo, como dizem em Salmos, né, a gente pode ser. Né? Aí, nesse versículo, queridos, esse é o versículo que eu uso particularmente para dizer para a pessoa, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo, não sou aquilo. Olha isso aqui, para que anuncieis. Então, toda pessoa, sim, recebe um dom, um talento, uma graça, uma oportunidade, um privilégio, né, para fazer com que o reino de Deus cresça, para ganhar uma alma para Cristo, para falar das coisas boas que Cristo fez na cruz, o que Cristo é, quanta coisa Cristo tem para a gente, quanto que Cristo ainda está fazendo na vida de muita gente ainda. Olha, só esse um versículo, Aurelino, só esse um único versículo, Cássia, já dá. Agora você pega esse um único versículo, coloca para você, olha lá para os levitas, o que era algo fechado, o que era uma cúpula, o que era só para uma família, o que era só para eles lá, agora é para todo que crê. Olha o que é graça. Olha o que é um chamado, olha o que escancarou a porta para nós. Né? E o verso 10. Coloca aí também, Daniel, o verso 10. Isto. Vós, que em outro tempo não eres povo. O que a gente era? A gente era ovelha perdida. A gente era os perdidos, nós éramos os doentes, a gente era os ruins, a gente era, espiritualmente estou dizendo, né? A gente estava nas trevas, mas agora sois povo de Deus. Quer dizer, um povo que representa a Deus. Lembrando, cada pessoa, independente, homem, mulher, é ministro de Deus, é um sacerdote de Deus, é alguém para ministrar, alguém para testemunhar, alguém para viver, alguém para ser um novo testamento para um incrédulo, tá certo? Que não tinha é constado misericórdia. Né? Não, nós não tínhamos alcançado a misericórdia, não tinha por nós mesmos, foi Jesus, mas agora alcanceis a misericórdia. Então, quanta coisa a gente vive, a gente tem para aprender ainda no Velho Testamento. Por isso que é bacana você estudar o Velho Testamento, por isso que é bom você tirar tempo para estudar o Velho Testamento, por isso que é bom você ficar, em nome do Senhor Jesus, adquirir esse conhecimento. Só com esses dois versículos aí, é para a gente viver uma vida cristã que não viveu ainda hoje. Tudo que a gente não viveu, gente, tudo que nós já somos veiaco de igreja, ainda a gente não viveu. Esses dois versículos podem fazer a gente viver. Pode fazer o reino de Deus crescer se a gente obedecer esses dois versículos, só esses dois versículos. Né? Volta lá no 9, volta lá no 9. Volta no 9, olha aí. Olha quanta coisa, quanto a pessoa de Cristo, quanta bondade, quanta misericórdia, né? Quanta coisa. Você pode dar o testemunho da sua própria vida, uma vida perdida, uma vida para idolatria, voltada para si mesmo, e você foi resgatado, estava caminhando na beira do abismo do inferno, né? Da escuridão, das trevas eternas. Quanta coisa maravilhosa, né? Você pode pedir para Deus te usar, para Deus colocar no teu coração, dar sabedoria, colocar na tua boca, na tua família,
né? Fazer como Esdras mesmo, né? Colocar ali, se interessar em aprender, viver o que aprendeu, e depois aí, então, cheio do Espírito de Deus, na vontade do Espírito de Deus, na vontade de Deus, então você ser alguém que vai anunciar, né? Como um sacerdote ensinava, como um sacerdote que tinha amor, um sacerdote que tinha compaixão, um sacerdote que sabia que merecia, que não estava ali, mas na graça de Deus, nos mandamentos do Senhor, está ali fazendo a vontade de Deus. Eu espero que isso seja bom, que isso aconteça nas nossas vidas, nas nossas igrejas, com os nossos líderes, com os novos convertidos que virão, que Deus trará ainda em nome do Senhor Jesus, para também conhecer a divindade do nosso Rei, do nosso Salvador, né? A graça salvadora para todo aquele que crê, e vida que pode ser transformada em casais missionários, pregadores, líderes das nossas igrejas que a gente não tem ainda. Quanta coisa a gente está para viver. Só obedecendo esses 2 versículos. Agora sim nós vamos terminar. Deixa eu pegar o nome de vocês, tá bom? E a gente termina, tá? A gente termina. Vamos lá. Depender do Aurelino, né, Aurelino? A gente vai até meia-noite, né? Até meia-noite. Então, né? Tá bom. Vou falar pra você, viu? Aurelino, rapaz, acho que o pessoal quer pegar o tamanco e mandar no C, viu? Tá bom. Vamos lá. Aline. Presente. Cássia. Presente. Aurelino. Presente. Davi. Tá. Presente. Então, para quem faltou, tá gravado, né, Daniel? Tá gravado, eles podem assistir, né? Todas as aulas, né, Daniel? Então, você assiste. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos deixa eu ver rapidamente aqui. O livro do Êxodo, vou ver aqui. Ótimo, nós paramos aqui no 30, né? Incensário, tal, 31, 32. Tá. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter mais algumas aulas, 2 aulas no máximo, e nós vamos fazer uma prova, tá certo? E vou mandar a prova para vocês, tá bom? E depois vocês mandam preenchido para mim. Então, quem está mandando os trabalhos, continue mandando. Quem não leu, continue, leia. Quem terminou, que bom, releia. Se você tiver interesse, veja as outras aulas, tá bom? Algum outro ponto, alguma outra coisa, para você ficar mais rico aí da palavra de Deus. Valeu? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer a Ti esse momento, Senhor, de palavra. Espero muito em Ti que todos nós juntos, Senhor, sejamos tocados mesmo para sermos aqueles que vão proclamar, Pai, com amor, com carinho, com um comportamento cristão, tudo aquilo que Cristo fez e faz na vida daquele que crê. Nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres capacitados por Ti, como o Senhor capacitou lá no Velho Testamento, quem o Senhor quis, e nós estamos pedindo a Ti pela fé que o Senhor nos capacite para sermos homens e mulheres que também vão aprender da palavra, obedecer a palavra e ensinar, Senhor. Isso tudo que nós estamos vivendo aqui como cristão. Vem, Senhor, derrama sobre nós essa unção, derrama sobre nós, Pai, essa bênção tão necessária, Pai, para as nossas vidas. Te agradecemos, te amamos, somos teus. Dê uma ótima noite, Senhor, de descanso para todos os nossos alunos, para os outros professores, para os outros alunos também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e todos glorificando o Teu nome. É no nome santo do Senhor Jesus que fazemos essa oração. Amém, amém, amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijão, uma ótima noite de descanso para vocês, tá bom? Ótima Tchau, semana boa aí, noite. tá certo? Que os anjos de Deus estejam com todos vocês. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau.